Gospel, o seu programa, diretamente da Europa, de Portugal. Nesse dia, estamos aqui iniciando o programa, com muitos convidados, com muita coisa boa que virá pela frente. Nós vamos estar mostrando um pouco mais de Portugal, tudo sobre o mundo gospel, tudo sobre os eventos em Portugal, tudo sobre o que os portugueses fazem, o que os brasileiros fazem, o que os africanos fazem aqui para Deus. Nós temos aqui no Portugal Gospel, nessa estreia, o apóstolo Antônio Diogo. Olá, apóstolo Antônio Diogo, como está? Olá, tudo bem, Ítalo? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Nós gostaríamos de ouvir mais o senhor como um apóstolo dessa nação, português, né, da Gema. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho mais para todo o Brasil, para todo o mundo, do que foi a sua história, como começou, o que Deus tem feito. E nós queremos ouvir o senhor nessa estreia do programa Portugal Gospel. Bom, eu agradeço em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder estar falando do meu testemunho de vida, da minha história, e realmente eu sou grato por isso. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu sou um português de nascimento, porém um brasileiro de coração, e Deus tem os seus meios, não é, Ítalo? E um dia Deus me levou ao Brasil e eu pude estar lá muitos anos com a minha família, e foi lá que eu aceitei a Jesus, foi lá que eu conheci o Evangelho, e foi lá que Deus me preparou para o campo missionário. Então, depois de muitos anos, Deus me envia para a Alemanha, para estarmos fundando uma igreja na cidade de Kaiserslautern, próximo de Frankfurt, e assim começa toda uma caminhada no ministério, vamos dizer, missionário, apostólico, que é a fundação de igrejas, e nós somos enviados para lá em 1991. E estivemos na Alemanha durante 7 anos, e nesses 7 anos nós abrimos uma igreja, e Deus nos deu condições de estarmos levando um casal de pastores para lá, e enfim, fizemos todo um trabalho missionário, e depois de 7 anos regressamos ao Brasil. Chegamos novamente ao Brasil em 97, desculpe. E em 97, quando chegamos ao Brasil, Deus usa uma irmã e diz: não desfaça a mala. Aleluia. Porque vou levar vocês de volta. E nós pensamos assim: amém, que seja feita a vontade do Senhor, não é? E em 99, Deus nos trouxe para Portugal. E estamos aqui já há 10 anos praticamente, e nesses 10 anos Deus nos deu praticamente 6 igrejas. E nós vemos que a mão de Deus tem sido conosco nesta nação. Eu voltei para aquela nação da onde eu nasci, nunca esperava isso, e eu estou vendo que Deus tem feito grandes coisas nessa nação. Aleluia. Então, o senhor chegou em Portugal por volta de 99, 2000. Daí, então, Deus começou a mover na vida de vocês em Portugal, através do apóstolo, da bispa Sandra também, que em breve nós vamos ter aqui também no Portugal Gospel, com certeza, trazendo uma palavra profética. E como o senhor viu o mover no meio geral, no meio gospel, no meio cristão em Portugal hoje, de 99 até o ano de 2009, nesse caso? Tudo isso é muito interessante, não é? Porque muitas pessoas falam: é muito fácil fazer a obra missionária em Portugal, todos nós falamos português, e é um país muito fácil, como é da mesma língua, mas, na verdade, existe uma estatística aqui nesta nação, e Portugal, estatisticamente falando, só 3% aproximadamente é que conhecem a palavra de Deus, o Evangelho. Então,
é uma nação, é uma terra muito fértil para missões. É uma nação que tem um campo missionário muito grande, onde poucos sabem disso. Então, Portugal hoje tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, e se nós olharmos pelo lado percentual, de 3% que conhecem a palavra de Deus, há muito trabalho a ser feito aqui nesta nação. E eu quero dizer uma coisa para você, Ítalo. Quando eu cheguei aqui nesta nação, que as pessoas perguntavam, o que você é? Eu falava, sou pastor. E todos pensavam que eu era pastor de ovelha. Ovelha, literalmente, sim, aquele animalzinho, a ovelhinha. As ovelhinhas de Portugal. Porque eles não sabiam o que era pastor. E nós falávamos, não, eu sou pastor evangélico. Eu sou evangélico. E eles perguntavam assim, o que é evangélico? Eu falava, crente. Ah, sei, você é crente, então você é testemunha de Jeová. Então, a testemunha de Jeová era muito conhecida aqui em Portugal, para quem se dizia crente. Graças a Deus, hoje a história mudou. Passou-se 10 anos, e através dessa migração de pessoas, dos estrangeiros, brasileiros, africanos e muitas outras nações, tem vindo junto com essa migração muitos homens e mulheres de Deus, e o propósito de Deus está se cumprindo. E hoje esta nação, já podemos dizer, já está havendo um avivamento. Aleluia. Deus está fazendo coisas grandes. É interessante o apóstolo falar sobre as ovelhas, sobre o pastor em Portugal, porque ainda, e um dia vamos estar aqui mostrando sobre as ovelhas em Portugal, sobre os pastores que ainda existem, os pastores do campo. É muito interessante porque isso ainda é preservado em Portugal, e vamos mostrar aquelas ovelhinhas tão lindas, e o povo de Deus é considerado como uma ovelha, né? Uma ovelha mansa, uma ovelha que é toda cheia de carinho e que realmente é conduzida pelo seu pastor amado, um pastor que dá a vida pela sua ovelha. Apóstolo, eu teria aqui mais algumas perguntas. A minha pergunta é sobre a igreja Reviver em Cristo, mas nós estamos a falar sobre a igreja no geral. Nesse momento, nós queremos saber um pouco mais sobre a igreja Reviver em Cristo, o que Deus tem feito em Lisboa, no Algarve, na Suíça. Você pode nos dizer um pouquinho mais sobre esse ministério? Amém. Eu sou um pouco suspeito para falar, não é? Porque a igreja Reviver em Cristo é uma bênção, e eu tenho certeza de que Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Nós temos um ministério que tem alcançado muitas vidas, muitas famílias, tem restaurado vidas, e não só aqui em Portugal, mas na nossa igreja do Brasil, na nossa igreja da Suíça, e a futura igreja em construção na Angola. Em todos esses lugares, nós temos conseguido alcançar a meta que nós estamos buscando. Quero dizer a todos que nos assistem que permaneçam firmes, porque a vontade de Deus há de se cumprir nas vossas vidas. Amém. Você acabou de ouvir o apóstolo Antônio Diogo. Que Deus abençoe vocês.